O maior avião de passageiros do mundo está se desfazendo em pleno ar. Perdemos um motor. Estava vazando combustível. Os controles de voo estavam danificados. Os pilotos recebem uma avalanche de alertas. O que temos agora? Sistemas cruciais estão falhando por todo esse avião gigante. O que está acontecendo lá em cima? A vida de 440 passageiros corre perigo. E a crise rapidamente passa de ruim É um sistema após o outro. a catastrófica. O computador diz que não vamos conseguir. Troca! É como um teste no simulador dos infernos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Titanic nos céus. 4 de novembro de 2010. O voo 32 da Qantas está reabastecendo em Singapura. O Airbus A380 já passa da metade da maratona do voo de 22 horas de Londres a Sydney, na Austrália. Após 2 horas no solo, a tripulação está quase pronta para voltar aos ares. Poucos pilotos são capacitados a comandar um A380. O ex-piloto de combate Richard de Crespigny está nesse grupo de elite. Preparados para a decolagem? O A380 é a última geração em inovação, automação e excelência. E é a aeronave maior e mais complexa voando hoje. A principal tarefa do copiloto Matt Hicks é monitorar dispositivos eletrônicos e telas computadorizadas necessários para voar com este sofisticado avião. Tudo certo aqui, Richard. Todos nós já havíamos voado juntos. O que facilita, porque dispensa apresentações e evita conflitos de personalidade. Nós nos conhecíamos bem. Mark Johnson é o engenheiro de voo. Mark, algum problema? Tudo certo aqui atrás. Os 3 pilotos revezarão no comando das 7 horas restantes de voo. O gigantesco A380 tem 2 andares e é o primeiro jato com 2 andares por toda a sua extensão. Essa aeronave faz todas as outras parecerem pequenas e comporta até 525 passageiros. Eu não sabia que o A380 era tão enorme. A cabine, o interior do A380, tudo parecia muito maior. Eram mais fileiras e mais um andar. Nesse voo, o desempenho do comandante Crespigny está sendo avaliado. É uma exigência anual para todo piloto da Qantas. Os comandantes designados como avaliadores eram os veteranos Harry Wuban e Dave Evans. Algumas pessoas se incomodam com as avaliações. Ficam nervosas, então tentamos levar tudo da forma mais tranquila possível. Tudo bem. Estão todos felizes? Richard, por estar sendo avaliado, estava um pouco inseguro ao taxiar. E ficava perguntando se estávamos felizes. E eu disse que sim. Claro, só não derrube o avião. Qantas 32, decolagem autorizada, pista 20 centro. Qantas 32, decolagem autorizada. Tudo bem, vamos nessa. Manete em posição 80 nós. Ser mais automatizada não necessariamente significa que a aeronave é mais fácil de pilotar. É apenas um jeito de pilotar diferente. O A380 é equipado com 4 grandes motores Rolls-Royce, cada um com 72 mil libras de potência. Eles desenvolvem motores maravilhosos, muito confiáveis. V1, rodar. Às 9h57 da manhã, o Qantas 32 sai do chão como previsto. Os passageiros têm uma visão única da decolagem, graças a uma câmera na cauda do A380. O clima na cabine de passageiros era muito descontraído.
Não paramos de conversar desde que nos acomodamos. Há 250 mil sensores monitorando todas as funções da aeronave. Piloto automático. Ligado. É, de longe, o jato de passageiros mais automatizado que existe. Checklist de subida. Potência automática acionada e ECAM em ordem. O ECAM, ou Monitor Eletrônico Centralizado da aeronave, verifica os inúmeros sistemas integrados e alerta a tripulação até mesmo nas menores falhas. São 10h01 da manhã. Os pilotos voam há apenas 4 minutos. Perdemos o motor. Parecia escapamento de carro estourando. A explosão foi alta. Foi grande. Todo mundo disse, o que foi isso? Minha reação imediata foi, meu Deus, chegou minha hora. A primeira coisa que se pensa quando há um estouro é falha no motor. Talvez um dano grave. Perdemos o número 2. Mantendo 7.400 pés. Crespigny não demora a retomar o controle do piloto automático. 35 anos de experiência dizem ao piloto o que fazer. Pressionei o botão para manter a altitude, o que baixou o nariz e nivelou a aeronave. Mete procedimentos do ECAM. É para já. O comandante pede que Hicks interprete os dados do ECAM. Ele tem que avaliar cada mensagem e descobrir a melhor forma de responder a cada uma. Tínhamos que analisar os dados para entender o que estava acontecendo com a aeronave. Enquanto o comandante faz uso de toda a sua habilidade como piloto, Hicks tem que rapidamente compreender o que o ECAM está dizendo. Uma avalanche de mensagens de erro por todo o avião em sistemas aparentemente não relacionados. Não dá para saber quantas mensagens são, mas você sabe que estão chegando. Porque há uma seta para baixo na tela indicando que há novas mensagens. Foi muito confuso no início. Não sabíamos o porquê de tantas mensagens. O comandante Crespigny precisa de espaço para manobrar. Pen. Quantas 32? Falha no motor. Mantendo 7.400 e seguindo em frente. Quantas 32? Copiado. Digam que podemos ajudar. Emitiu um sinal de emergência que diz a todos que estão ouvindo, estamos com problemas. E diz à torre de controle, libere o espaço aéreo e não nos incomode com transmissões. Nos deixe resolver o problema. Mas os alertas do ECAM não paravam de chegar. O número 2 está superaquecendo. O motor danificado está perigosamente quente. Esse avião de última geração corre sério risco de se transformar em uma bola de fogo. Não conseguimos ver o motor porque ficava debaixo da asa. Meu Deus! Mas víamos o combustível jorrando para fora. As asas do A380 contêm toneladas de combustível altamente inflamável. E nos perguntávamos o que aconteceria a seguir. A tripulação quer cortar o fluxo de combustível antes que o motor danificado pegue fogo. Desligar a chave geral do 2? Confirmado. Mas é tarde demais. Um alarme avisa a tripulação que o motor está em chamas. Incêndio durante o voo é uma das emergências mais graves e imprevisíveis que uma tripulação pode enfrentar. Quase sempre acaba em desastre. 11 de julho de 1991. A fumaça penetra na cabine de passageiros de um DC-8 momentos após a decolagem de Jeddah, Arábia Saudita. Enquanto o piloto tenta pousar, as chamas invadem toda a cabine e consomem o avião, matando todas as 261 pessoas a bordo. No Qantas 32, a única esperança da tripulação para apagar o fogo é acionar os extintores de emergência dentro do motor incendiado. Fogo no número 2. Acionar o botão? Confirmado. E cruzar os dedos para que funcione. O alarme cessou. Acho que o incêndio foi contido. Confirme a informação, por favor. Foi estressante. Foi difícil.
Se havia fogo em uma das asas durante o voo, o melhor era pousar logo, em vez de ficar tentando resolver os problemas no ar. Marion Carroll está sentada bem na asa esquerda, de camarote para a catástrofe que se desenrola. Eu vi o buraco na asa, causado pela explosão. Pelo que eu enxergava, parecia um buraco grande, de quase 1 metro. E o metal se retorceu para cima. A 6.300 quilômetros de distância, o Centro de Operações da Qantas em Sydney recebe os dados do avião em tempo real. O engenheiro Alan Milne nunca havia visto nada parecido. Estou recebendo mensagens estranhas do voo 32. Quando vimos as mensagens da aeronave, era tanta coisa, tantos sistemas ao mesmo tempo, que não dava para entender nada. Enquanto isso, na ilha de Batam, na Indonésia, os moradores encontram evidências de um desastre aéreo. Os destroços geram especulação na mídia de que um avião da Qantas caiu. No ATSB, Departamento Australiano de Segurança no Transporte, Kevin Chapman se inteira das notícias perturbadoras. Se for tudo verdade, logo ele terá que encarar a maior investigação da carreira. O ATSB monitora a mídia e estávamos inteirados da cobertura de um possível acidente. Inicialmente, a mídia descrevia um desastre aéreo na Indonésia. Caramba! Um A380 da Qantas caiu na Indonésia. Ficamos bastante preocupados. Falha e explosão no motor já haviam causado tragédias fatais no passado. 19 de julho de 1989. Um DC-10 da United Airlines para Chicago perde um motor em pleno voo. Os estilhaços rompem o sistema hidráulico, tornando o avião praticamente incontrolável. O pouso forçado em Sioux City, Iowa, mata 111 das 296 pessoas a bordo. A bordo do A380, o copiloto Matt Hicks iniciou o trabalho de análise dos crescentes alertas computadorizados. A tripulação tem que responder corretamente a cada mensagem antes de passar para a próxima. Slats 1 e 2 em ordem. O que temos agora? Hidráulica. Foi como lavar pratos num restaurante. Você mal acabava uma verificação e já havia outra. Em um ambiente de treinamento, provavelmente só fazemos 2 ou 3 falhas consecutivas. Nesse caso, foram 58. Então foi muito mais do que já fiz na vida. O motor número 2 explodiu há 5 minutos. O Qantas 32 está a 70 quilômetros ao sul de Singapura, a caminho do mar aberto. Os pilotos querem retornar, mas a manobra é arriscada, sem saber a gravidade dos danos do avião. A lista de falhas só aumenta, provando a habilidade de resposta dos pilotos. Um passo em falso pode levar a um dos desastres aéreos mais fatais que o mundo já viu. Os engenheiros no Centro de Operações também tentam desvendar a cascata de erros. O Qantas 32 parece estar falhando de quase todas as formas possíveis. Ninguém sabe por quanto tempo o avião pode permanecer no ar. É um sistema após o outro. Minha primeira impressão foi a de que era um problema nos alertas. O avião estaria enviando mensagens falsas de erro. O que está acontecendo lá em cima? Pneumática, hidráulica, elétrica deterioradas. Energia cortada na asa esquerda. Flaps, slats e ailerons danificados, mas ainda operacionais. Dave, preciso que fale com os passageiros e explique a situação. Senhoras e senhores, estamos resolvendo problemas em um motor. Ele estava muito calmo e nos tranquilizou. O tom de voz dele nos tranquilizou. O comandante Crespigny sabe que o tempo está se esgotando. As falhas estão se acumulando e o avião pode muito em breve sair do controle. Ele tem que pousar a aeronave danificada. Isso significa fazer um retorno e voltar a Singapura. Singapura, Qantas 32. Solicitamos um retorno à esquerda a Singapura.
Qantas 32, Singapura. Vire à esquerda e siga a A020. Estamos estáveis para esse retorno? Logo saberemos. Crespigny vira centímetro a centímetro, sabendo que pode perder o controle a qualquer momento. Leva-se tempo para preparar o pouso de uma aeronave, para se entender a aeronave que vai pousar. Mas à medida que o tempo passa, as coisas pioram. E não queremos ficar nem um minuto a mais que o necessário no ar. Singapura é o maior aeroporto em 350 quilômetros. Sua pista gigantesca é a grande chance de um pouso seguro. A pista de Singapura tem 4 quilômetros e normalmente só precisamos de 1.800 metros para pousar com peso máximo. Mas estávamos 40 toneladas acima do peso máximo. Crespigny completa o retorno a Singapura. Com a manobra, a tripulação recobra a confiança de que o gigante está sob controle. Fazer o retorno é uma coisa. Pousar o A380 deteriorado será bem outra. Os pilotos precisam saber mais sobre o dano e seus possíveis efeitos. Mark, por que não dá uma olhada na asa? É para já. Da cabine, não víamos as asas, nem os motores. Mark seria nossos olhos e ouvidos na aeronave. Após alguns minutos, um dos pilotos apareceu e olhou janela por janela. Eu o chamei e disse que, do meu assento, dava para ver perfeitamente o buraco. O engenheiro de voo tem uma visão clara. Johnson consegue ver que a asa foi perfurada de cima a baixo. E a causa do estrago é óbvia. O motor interno esquerdo virou pedacinhos. É muito ruim. Não, ficaremos bem. Não se preocupe. O que me diz, Mark? O número 2 explodiu, fez buracos na asa e o combustível está vazando. É bom saber. Não tem preço poder mandar um piloto para ver com os próprios olhos o estrago na asa, voltar e dizer: a situação é a seguinte. Especialmente se você confia na pessoa. É como verificar pessoalmente. A notícia ajuda a explicar por que tantos sistemas estão falhando. Controles de voo vitais passam pela asa. Estilhaços do motor que explodiu destruíram muitos deles. Obviamente, muitos componentes hidráulicos passam pelas asas. Fazia sentido que o sistema hidráulico estivesse danificado. Isso esclareceu muitas das informações que recebemos. Foram tantas checklists, umas 100 no ar, que Matt levou 55 minutos para estabilizar a aeronave de modo que a situação não piorasse. Isso é inédito na história da aviação. Saber a causa da pane não torna o voo mais fácil. Os danos nos sistemas elétrico e hidráulico podem causar uma falha inesperada, enquanto a tripulação tenta pousar. Os pilotos decidem voar em círculos próximo ao aeroporto para traçar um plano. Dave, preciso que faça os cálculos para pouso. O comandante avaliador Dave Evans é solicitado. 3 motores, carga máxima, tudo isso. Ele utiliza o software de pouso do A380 para calcular o quanto de pista será necessário para parar esse avião enorme. O computador diz que não vamos conseguir. A pista é curta. Com as 9 falhas que informei ao sistema e as condições de superfície de Singapura, com nosso peso máximo para pouso, eu não tinha uma resposta. O A380 estava pesado devido ao combustível. Não havia consumido quase nada das 105 toneladas abastecidas para o voo a Sydney. Não podemos descartar combustível? É uma boa ideia, mas não tem como. As bombas de transferência não funcionam. Droga! Alguém pode me dizer o que está funcionando? O peso do combustível inflamável significa que qualquer tentativa de aterrissagem será extremamente perigosa. Estávamos cerca de 40 toneladas acima do peso máximo para pouso. Quanto mais pesado, mais pista e maior a velocidade na aproximação. Evans refaz os cálculos. O computador levou em consideração o pior cenário. Agora ele insere números mais otimistas. Parte da indústria acredita que os computadores são infalíveis e que sempre devemos acreditar neles. Temos computador em casa e sabemos que isso não é verdade. Certo. Parece que é possível e ainda sobram 139 metros.
139 metros de sobra em uma pista de 4.000 metros é uma margem pequena, mas é melhor do que faltar 139 metros. Qual seria a velocidade de aproximação? 146 nós. 146 nós? Isso não está certo, é devagar demais. Ele nos passou uma velocidade para inserir no computador de voo. Mas eu parei, pensei e concluí que não podia estar certo. Era devagar demais. Manter a velocidade certa na aterrissagem é crucial. Devagar demais e o avião perde sustentação e cai no chão. Rápido demais e eles podem ultrapassar o fim da pista. Adicione 20 nós. Daria tempo de parar? Boa observação, Matt. Sim, pode ser a 166 nós. Gosto de pensar que juntamos o cérebro de todos os pilotos na cabine e criamos um grande cérebro. E essa inteligência foi utilizada para solucionar os problemas no voo, que foram inesperados e inimagináveis. No centro de operações da Qantas, Milne vê que o Qantas 32 iniciou sua descida final. Resta a ele torcer para que a tripulação consiga realizar com segurança esse pouso traiçoeiro. Eles estão vindo. O Qantas 32 vai pousar. Ele avisa os funcionários do aeroporto para se prepararem para o pouso de emergência do maior avião de passageiros do mundo. Pouso que pode terminar em desastre para os 469 passageiros e tripulação. Nós conhecemos pessoalmente essas pessoas, conhecemos a tripulação. É uma grande preocupação. Singapura, aproximação Qantas 32. Vamos precisar de uma aproximação longa e é bom que a brigada de incêndio esteja a postos. O combustível está vazando. Entendido, Qantas 32. Tem autorização para aproximação direta, 32 quilômetros. Os 5 experientes pilotos usam tudo o que sabem sobre aviação. Flaps 3. Na tentativa de pousar com segurança. E lá vamos nós. Crespigny ainda não sabe se o avião tem a precisão necessária para a aterrissagem. 4.500 pés. Ele quer descobrir enquanto ainda há tempo para erros. Eu gostaria de fazer uma verificação de controle. Quando a capacidade aerodinâmica da aeronave é desconhecida, é preciso se certificar de que é seguro antes de pousar. E é a chamada verificação de controle. Tudo bem, vamos ver o que podemos fazer. O comandante Crespigny inclina o avião com cuidado à esquerda para simular o alinhamento com a pista. Nosso controle de rolamento estava deteriorado. Perdemos 65% desse controle. Tínhamos que nos certificar de que o avião podia voar antes da aterrissagem. Muito bem. Ao inclinar o avião para a direita, quase não tem controle suficiente para concluir a manobra. Ele está descobrindo rapidamente os limites do avião danificado. Se os poucos controles de voo restantes estão trabalhando no limite, certamente nossa margem para manobras no solo é muito pequena. Quando executamos a verificação de controle, achei as respostas lentas demais. E acho que o Richard também achou. A tripulação sabe que haverá apenas uma chance de alinhamento com a pista. Não pode haver nenhum ajuste de última hora. E eles também descobrem um obstáculo potencialmente catastrófico. A hidráulica do trem de pouso ainda está offline. O sistema automatizado que baixa o trem de pouso está danificado. Eles só podem abrir e torcer para que caia com força suficiente e trave. Baixar trem de pouso? Confirmado. Se o trem de pouso não se travar, a tripulação não tem esperança de pousar com segurança. No trem de pouso, precisávamos de rodas para segurar a aeronave e freios para pará-la. São necessários 2 longos minutos para a gravidade puxar o trem de pouso na posição. Verde, trem de pouso abaixado. Dava para ouvir o som do vento mudando conforme as rodas desciam. É sempre reconfortante ouvir que estão se abrindo. Sempre ouvi falar que o pouso e a decolagem são os momentos mais críticos. Todos estavam cientes de que seria perigoso se aproximar do solo. O voo Qantas 32 está a 2 minutos de aterrissar. Cuidado com a velocidade, Richard. Muito bem, é só um pouco menos. Crespigny ajusta o manete para pousar com a menor velocidade possível, facilitando assim a parada da aeronave. Velocidade baixa. Tá devagar demais. Velocidade baixa. O Airbus está quase entrando em stall.
O avião vai perder a sustentação e cair feito pedra se o fluxo de ar diminuir mais. Mas se estiver rápido demais, o avião não vai parar antes do fim da pista. É um equilíbrio precário. E aí, velocidade estável. Se aumentássemos 3 nós, cairíamos da pista. Se diminuíssemos 1, o alarme soaria. A habilidade de Crespigny de manter o avião alinhado com a pista está gravemente limitada. Singapura, qual é o vento de superfície? 170 graus a 5 nós. Se a tripulação errar a pista, não há como o avião deteriorado fazer outra tentativa. Todos prontos? No fim das contas, chegou a um ponto em que já tínhamos feito de tudo. Alguém tem outra ideia? Não. Então vamos pousar. Confirme brigada a postos. Positivo. 100. Você pensa nos filhos, pensa na esposa e depois volta para fazer o que tem que fazer. 50, 40, 30, 20. A poucos metros do chão, o alarme de stall do voo 32 novamente alerta para um desastre iminente. Dúvidas surgiram na minha cabeça. Como está nosso desempenho? Será que está correto? Não parece. Nós, passageiros, não imaginávamos que tanta coisa havia dado errado. Velocidade baixa. O avião está engolindo 80 metros de pista por segundo. Perdemos um reverso, metade dos spoilers das asas não funcionava e os ailerons não estavam fazendo a função de freio. Se não desacelerarem rapidamente, correm o risco de ultrapassar o fim da pista, cair e romper os tanques cheios de combustível. Não estávamos desacelerando. Pise aí! O Matt gritou. Pise aí, freios! Freios! Freie, pise nos freios! Vai, empurre! Freios! Freio máximo, Rich! Pedi que ele freasse com força e ele disse. Meu pé está colado no chão. Segura aí, Rich! Pise fundo! Finalmente, após 2 horas de sufoco, o Qantas 32 para na mesma pista da qual decolou, restando 150 metros. Aleluia. Lindo. Bem-vindos a Singapura. Tenho muito orgulho de todos que estavam naquela aeronave, da equipe técnica, dos pilotos e de toda a tripulação. Tenho muito orgulho das decisões que tomamos e da forma como trabalhamos em conjunto, com coesão. Eu pensei, com certeza, o que todos os passageiros pensaram, que a crise havia terminado. Tínhamos pousado em segurança. Parecia que os problemas tinham acabado. Mas com combustível vazando, ao lado de discos de freio fervendo, o perigo estava longe de acabar. Estava saindo fumaça do trem de pouso esquerdo e o combustível estava vazando por toda parte. Os passageiros viam combustível vazando da asa. Alarmes estavam soando na cabine. A situação era praticamente tão crítica quanto em voo após a explosão do motor. O avião, que escapou por pouco no ar, corre sério risco de se incendiar em terra. Eu não parava de olhar para o relógio. Fiquei muito tensa ali dentro. Eu não conseguia entender por que não saíamos. Aqui é o comandante. Quero que os passageiros permaneçam em seus lugares até que a brigada de incêndio termine o trabalho. Por que está demorando tanto? Era importante, naquele momento de tensão, espalhar espuma e reduzir ao máximo a possibilidade de incêndio. Enquanto a brigada de incêndio espalha espuma para retardar o fogo, Crespigny tem que tomar uma difícil decisão: manter os passageiros a bordo ou evacuar o avião imenso. A única resposta que tenho para dar sobre evacuar ou não é: se alguém entra na sua casa, você está mais seguro dentro da casa ou fora?
O argumento para tirá-los de lá? British Air Tours voo 28 em 1985. Um 737 desiste de decolar após o superaquecimento de um motor que pega fogo. Os pilotos freiam e se dirigem a uma pista de taxiamento. A evacuação tem início em segundos. Mas a fumaça do fogo alimentado pelo combustível invade a cabine de passageiros. Os bombeiros agem rápido. Mas para muitos a bordo é tarde demais. Eles se intoxicam com a fumaça. Das 137 pessoas no avião, apenas 82 sobrevivem. Crespigny sabe que as 16 saídas com escorregadeiras podem tirar todos os passageiros de lá em 90 segundos. Ele também sabe que o preço é alto. De 5 a 10% dos passageiros provavelmente vão se ferir gravemente. Quando uma evacuação é iniciada, não tem como parar. Decidimos mantê-los a bordo porque o ambiente de fora era tóxico. Naquele momento, Crespigny considerou que os passageiros estavam mais seguros dentro do avião do que na pista inundada de combustível. Desligando a chave geral dos motores. A tripulação dá início aos procedimentos de desligamento dos motores. Quantas 32, por favor, desligue o motor número 1. Uma mensagem de rádio do comandante dos bombeiros alerta para mais um problema. Já desligamos todos os motores. Ele está certo. O número 1 ainda está ligado. Desligue. Não dá, não consigo desligar. O dano na asa esquerda cortou os controles que deveriam desligar o motor externo. Não conseguíamos desligar o motor e o ambiente de fora estava cada vez mais tóxico. Não é para ser assim. É como um teste no simulador dos infernos. Os bombeiros não conseguem fazer seu trabalho com o motor de uma das maiores aeronaves do mundo funcionando a poucos metros. Eles ligam para o engenheiro da Qantas, Alan Milne, em Sydney, perguntando o que fazer. Jogue toda a água que puder. Eles posicionaram um dos grandes canhões de água bem diante do motor. Mas como esses motores são projetados para enfrentar tempestades torrenciais, por mais que tentassem, não conseguiam desligá-lo. Depois de uma longa hora, as equipes de emergência finalmente conseguiram espalhar espuma suficiente para eliminar o risco de incêndio. Eles posicionam as escadas, que são mais seguras que escorregadeiras. Não será mais uma evacuação de emergência. Senhoras e senhores, obrigado pela cooperação. A aeronave é segura para desembarque. Vamos tirá-los daqui. Amém, graças a Deus. Finalmente, é seguro para os passageiros desembarcarem. Quando finalmente saímos do avião, o alívio foi muito grande. Minhas pernas estavam tremendo. E eu pensei, por que minhas pernas estão tremendo? Eu estava mais nervosa do que imaginava. Todos os passageiros desembarcaram em segurança. Mas o motor número 1 não quer desligar. Sim. A mangueira de água não está funcionando. O que mais podemos fazer? Tente jogar espuma. Veja se isso desliga o motor. Não tínhamos mais opções. Só nos restava jogar espuma extintora no motor. E foi isso que desligou esse motor. 3 horas após o pouso dramático, os pilotos estão liberados. Quantas 32 é com satisfação que eu confirmo. O motor finalmente desligou. Obrigado, Singapura. Nos vemos na pista. Bom trabalho. Parabéns, Mark. Parabéns. Minutos depois, a tripulação vê o estrago pela primeira vez. Fiquei chocado. Eu nunca havia visto tamanho estrago numa aeronave. Nesse mesmo dia, o diretor da Qantas, Alan Joyce, dá uma declaração impressionante. Suspenderemos os voos com o A380 até termos certeza absoluta de que as exigências de segurança da Qantas foram atendidas.
Foi nosso CEO que perguntou: podem me garantir que essa falha não se repetirá em nossas aeronaves? E não podíamos dizer que sim. O futuro de toda a frota de A380 da Qantas dependia da compreensão do que houve de errado com um único motor. Há poucos fabricantes de turbinas como essa. É um grande motor turbofan e a Rolls-Royce está entre as melhores. Que desastre. Eu nunca vi nada igual. Simon Grummet é engenheiro de materiais no Departamento Australiano de Segurança no Transporte. Havia destroços, estilhaços e buracos por todo o lado. Foi muito significativo. Essa foi a reação inicial. E sabíamos que dali para frente começaria uma grande investigação, especialmente para o ATSB. A gravidade dos danos aumenta a pressão por respostas. Uma falha irremediável no motor é um evento raro, mesmo para um investigador. É raro ter que lidar com um trabalho nesse sentido, e esse era importante. Os destroços que caíram no chão incluem um disco quebrado da turbina. É feito de liga de níquel e é uma das partes mais robustas da aeronave. Vamos levar a Rolls-Royce e ver o que dizem lá. Sabíamos que havia sido uma falha no disco da turbina. O próximo passo era descobrir por que o disco da turbina falhou. O disco de 160 quilos é uma das partes mais cruciais do motor. As enormes palhetas da hélice podem atingir a velocidade do som, deslocando o ar pelo motor para a combustão. No laboratório da Rolls-Royce, os engenheiros comparam o disco aos registros de fabricação e observam algo estranho. O disco está maior do que deveria. Isso significa que girava a uma velocidade inacreditável, tão rápido que começou a dilatar e aumentar de largura. O disco aumentou, 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 até o limite do material, quando se despedaçou. E foi com tanta violência que os fragmentos foram lançados com energia infinita. Isso significa que nada poderia parar essas peças. Rompeu tudo que encontrou no caminho. Fios, hidráulica, rompeu tudo. Os investigadores traçam o caminho que os destroços fizeram no avião. Peças do motor claramente cortaram a fuselagem e a asa esquerda. Não é à toa que tiveram tantas falhas. Linhas de combustível, hidráulica e controles de voo diversos. O dano explica por que os pilotos receberam tantas mensagens de erro após a explosão do motor. Mas não explica por que o disco estava girando tão rápido. Os investigadores analisam o motor na busca de uma possível explicação para a falha catastrófica do disco da turbina. O disco falhou por excesso de velocidade, mas não havia nenhum fator na fabricação ou design do disco que contribuísse para isso. Então, nesse momento, o foco se voltou para o motor. Eles descobriram algo perturbador. Eu achei óleo. Em um motor da Rolls-Royce? O interior do motor está preto e coberto de fuligem e óleo. Essa evidência diz a Grummet que o fogo foi alimentado por óleo. Deve ter ocorrido um vazamento de óleo no motor. Grummet examina o motor em busca da fonte desse óleo. Kev, nesse momento, o investigador-chefe já estava participando da desmontagem. Eu o chamei e disse: Kev, acho que descobri. Foi um momento de, nossa, era uma fase muito importante na investigação. Um tubo curto havia se rompido, derramando óleo por todo o disco da turbina. A peça é o tubo de escapamento direto. Quase derrubam um A380. Caramba! Os investigadores acreditam que o óleo do tubo rompido se incendiou e queimou a mais de 1000 graus Celsius.
Fogo no número 2. Acionar botão? O fogo danificou o eixo de acionamento, permitindo que o disco da turbina girasse cada vez mais rápido até se despedaçar e passar quebrando tudo que via pela frente. A tripulação não podia ter feito nada para evitar. Quando há fogo dentro de uma turbina a gás, é praticamente impossível extingui-lo, a não ser desligando o motor. Nesse caso, o incêndio interno, devido ao óleo, ocorreu de forma tão rápida e repentina que não havia chance da tripulação desligar o motor antes de sua falha. Os investigadores já têm o principal suspeito. Mas o que levou um tubo simples, fabricado por uma das maiores marcas de motor do mundo, a se romper e quase destruir uma aeronave de 400 milhões de dólares? Os investigadores enviam o que restou do tubo de escapamento direto para o fabricante, a Rolls-Royce, onde se faz uma descoberta perturbadora. Um lado do tubo é mais fino que o outro. Foi por isso que ele se rompeu, espalhando óleo por todo o motor e causando um incêndio quase catastrófico. Não é à toa que se rompeu. Estamos falando de 0,35 milímetros. É a espessura de algumas folhas de papel. Os investigadores estudaram o relatório do fabricante e entenderam por que um lado do tubo de escapamento direto era perigosamente fino. Foi um erro de fabricação. A investigação se surpreendeu por uma organização tão madura como a fabricante de motores Rolls-Royce estar envolvida nessa situação. A ATSB imediatamente avisa as outras companhias aéreas de que seus A380 estão em risco. Apenas 29 dias após o acidente, eles emitem um relatório alertando que um tubo de escapamento direto defeituoso causou um incêndio que levou a uma falha irremediável no motor do Qantas 32. E aconselharam as companhias aéreas a inspecionar suas frotas. A questão que se levantou foi: o que vocês vão fazer agora? O diretor do ATSB, Martin Dolan, logo traz a resposta da Rolls-Royce. E se o problema for detectado em qualquer um dos motores, eles serão tirados de circulação. Há 20 aviões A380 com o mesmo motor Rolls-Royce voando pelo mundo. Em 34 motores foram encontrados tubos de óleo suspeitos. Devido à investigação, todos os motores com tubos de alimentação em desconformidade foram retirados do mercado. A Rolls-Royce fez mudanças significativas no sistema de controle de qualidade. Introduziram um programa de software que basicamente remove o combustível do motor em casos semelhantes. Os investigadores concluíram que o voo 32 só acabou bem devido à tripulação muito bem treinada, que reagiu rápida e efetivamente quando a tecnologia mais sofisticada da aviação falhou. Mete procedimentos do ECAN. Ele se manteve calmo, seguiu os procedimentos e nós repassamos checklists. Qual seria a velocidade de aproximação? 146 nós. Isso não está certo, é devagar demais. Adicione 20 nós. Pode ser a 166 nós. Entrariam em stall a 146 nós. Ainda tiveram coragem para isso. Eu gostaria de fazer uma verificação de controle. A decisão do comandante de avaliar em uma altitude segura o que a aeronave era capaz de fazer deu informações valiosas à tripulação de como a aeronave se comportaria durante o pouso. Bela tripulação. Uma aeronave moderna, como o A380, é toda automatizada. Mas como toda automação, pode falhar. O elemento humano é sempre necessário. Vimos que a equipe trabalhou em conjunto para obter o melhor resultado diante da situação adversa, e o resultado foi bom. O foco não sou eu como comandante do voo Qantas 32. É a aviação que nos últimos 110 anos compartilhou conhecimento e experiências para tornar a aviação mais segura aos viajantes. Eu acho que, em todos os sentidos, a história do Qantas 32 está entre as maiores da aviação.